Boa noite a todos, que a paz do Mestre amado Jesus envolva os nossos corações. Mais uma vez estamos aqui, vamos dar início a mais uma reunião de estudo e assistência espiritual à distância, convidando a todos para acompanhar a leitura da página através do jovem Tiago Nascimento, e em seguida a prece inicial. Livro Alerta, de Valdo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Aprimoramento íntimo. Muito justo e mesmo recomendável que se recorra à cooperação fraternal do próximo, quando o sofrimento e a dificuldade nos visitem as paisagens íntimas. O auxílio desinteressado que recebemos é bênção inestimável de que se constitui a vida nas relações humanas. No mundo, tudo são intercâmbios, permutas que se consubstanciam em força e resistência para colimarem os objetivos a que se destinam. Não obstante, há tarefas que compete a cada um realizar, integrados no processo evolutivo como nos encontramos. Igualmente, não é lícito transferir-se deveres e responsabilidades pessoais que fazem parte do esquema de iluminação que devemos conseguir, mesmo sob as penosas cargas de aflição e renúncia. Dentre os desafios que a vida nos oferece, o que diz respeito ao aprimoramento íntimo ganha prioridade. Aprendizes da vida, somos defrontados pelas lições necessárias que nos propiciam conhecimento e a libertação das peias da ignorância geradora de mil males, e do egoísmo, que é um câncer de alto poder destrutivo. Ninguém te acompanhará nesse afã de renovação e aprimoramento íntimo. Poucos perceberão a luta que travas no campo ignoto dessa batalha importante. Alguns criarão dificuldade para o teu cometimento, talvez franqueando-te recursos e meios para a fuga ou a queda. Tentarás e repetirás o esforço, não poucas vezes, receando o fracasso ou crendo que não alcançar a meta. Prossegue, porém, trabalhando o caráter e o sentimento. Não te deixe turbar pelas vanglórias, nem te anestesies pelos vapores da violência que infelicita multidões. Dulcifica-te e não revides ao mal, não resistas ao mal com o mal, não te negues à bondade, nem à beneficência, à esperança, nem à humildade. Essas virtudes, a cultivar, serão as tuas resistências, e quando os testemunhos parecerem apresentar-te à noite mais densa e temerosa, elas brilharão no teu céu em sombras, apontando-te o rumo. Por conhecer a destinação que nos aguarda no futuro, Jesus veio nos convocar pelo exemplo e pela palavra ao aprimoramento íntimo e à vitória sobre qualquer expressão do mal através da ação correta do bem. Agradecemos ao Tiago pela leitura da página. E agora vamos unir os nossos pensamentos e elevar até Deus, nosso Pai, e a Jesus, Mestre amado. Dizer assim: Pai nosso que estás no céu, Pai de amor, bondade, justiça e misericórdia, Jesus amado, agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, por esse dia e por tudo que tem nos dado. Senhor Jesus, queremos rogar o Teu amparo, o Teu auxílio para os nossos irmãos mais necessitados do que nós, os enfermos do corpo e da alma, os que se encontram em hospitais, em seus lares ou em qualquer lugar. Rogamos, Senhor, as Tuas bênçãos para aqueles que se encontram nas ruas, sem um teto, sem um alimento. Ampara cada um desses irmãos, bem como aqueles que clamam por Ti, os aflitos, desconsolados, os desesperançados. Senhor,
Rogamos para os que retornaram à pátria espiritual, que eles possam ser amparados, socorridos e auxiliados, e aos familiares e amigos que aqui ficaram com a dor da saudade, possam, Senhor, ser confortados por Ti. Abençoe a cada um de nós, sintonizados, aos irmãos do Centro Espírita Isaac Lima, aos nossos familiares, amigos encarnados e desencarnados. Abençoe o nosso planeta. Abençoe, Senhor, a humanidade inteira. E assim, Senhor, em Seu nome, mas sobretudo em nome de Deus, que possamos dar início à nossa reunião de estudo dessa noite. Que assim seja. Meus irmãos, o estudo da noite de hoje tem como tema o homem de bem. Quem fará o estudo será o nosso querido irmão Mário Luiz. Muita paz a todos. Queridos irmãos, boa noite a todos. Paz e bem com Jesus. A todos os irmãos que irão participar da nossa reunião de estudo e do tratamento do passe virtual à distância. Nesse primeiro momento, estaremos juntos, reunidos, participando do estudo que tem como tema principal o homem de bem, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3. E iremos começar o nosso estudo com a seguinte pergunta: o que é o homem de bem? E a resposta é o homem que é bom. E nós iremos buscar, os caracteres deste homem de bem, deste homem bom, que pratica o bem, o amor, a justiça e a caridade. E o que mais se ouve hoje em dia é as pessoas falando que o mundo não tem jeito e que não vale a pena ser bom, porque ser bom parece não trazer mais benefício nenhum. Vivemos num mundo em que o orgulho e o egoísmo se alastraram exponencialmente com tanta força que ser bom é quase sinônimo de tolice, porque o mundo se transformou no mundo dos espertos, daqueles que procuram a todo custo levar vantagens em tudo e sobre todos, e na maioria das vezes são aplaudidos e seguidos por muitos que acham que essa é a nossa essência, nossa natureza em se dar bem, com uma visão limitada e material. Mas se ampliarmos a nossa visão e irmos além dos valores tridimensionais e focarmos a nossa visão espiritual e nos compararmos e buscarmos os exemplos da natureza, com certeza a semente da nossa essência espiritual irá germinar a grandiosa árvore do bem dentro de cada um de nós. Iremos verificar, tem uma mensagem
no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, de 3 a 45, que diz o seguinte: não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se vidimam uvas de sarças. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom, mas o homem mau, do seu mal, tira o que é mal. Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos seus frutos, pela sua utilidade, pela produção, pelo perfume, pela beleza, pela qualidade dos seus frutos, pela qualidade da sua madeira, pela sombra aconchegante que produz. Assim também, nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagens, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. E pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. E observemos nessa passagem, que eu vou trazer para os irmãos, e existe uma lenda zen budista que retrata bem o que acabamos de falar. Certa vez, um mestre caminhava com seu discípulo com o objetivo de transmiti-lo novos conhecimentos e caminhava por uma estrada próxima ao templo que margeava um pequeno córrego. Quando observou que um grande escorpião havia caído no córrego e se debatia para tentar sair. O mestre, vendo aquela cena, logo se dirigiu à margem, abaixou e pegou rapidamente o escorpião com a mão e o colocou em lugar seguro na margem do rio. E ao colocá-lo, o escorpião o picou. O aprendiz levou um susto e bradou: Mestre, você não sabe que a natureza e a essência do escorpião é picar para se defender e para sobreviver? E o mestre,
calmamente respondeu: e você não sabe que a nossa natureza é ajudar, fazer o bem, ser bom? Não nos importa pelo sacrifício que temos que passar. O importante é sempre procurar fazer o bem. E temos também, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 10, que nos faz esse alerta. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também vos levará a praticar o bem. Para fazer-se o bem, é preciso sempre a ação da vontade individual, da vontade pessoal de cada um. E nós perguntamos, poderemos um dia sermos perfeitos? E os espíritos nos respondem: sim. Ser perfeito é ser feliz, mesmo que a felicidade absoluta ainda não nos seja deste mundo em que vivemos. A perfeição moral é, sem dúvida, assunto de maior fascínio do movimento espírita, visto que para os espíritas atingir a perfeição seria o auge da escalada evolutiva de todo ser. Mas para isso acontecer, é preciso a reforma íntima, a transformação moral, individual, pessoal de cada ser. Mas será que um dia atingiremos este grau evolutivo? Sim, com muito esforço e dedicação. Toda criatura irá atingir a perfeição relativa, que nos cabe de acordo com a nossa condição evolutiva. E para isso, iremos falar de alguns caracteres do homem de bem e trazer o roteiro seguro para iniciarmos a nossa ascensão a este prestigiado patamar na escala do progresso moral. E segundo todos estudamos na doutrina espírita, a classificação dos espíritos, todos sem exceção, começamos como espíritos simples e ignorantes, pois fomos todos criados por Deus nosso Pai. E vamos aprendendo no processo reencarnatório, através das vicissitudes, nas sucessivas experiências em vidas corpóreas, a nos melhorarmos sem retrocesso moral. E para nos auxiliar em tal empreitada, Deus, em sua magnânima bondade, nos trouxe as 3 principais
revelações, sintetizadas, a primeira em Moisés, que nos apresentou um Deus único, e os 10 mandamentos como leis principais. Em seguida, a vinda de Jesus para a confirmação da lei de Deus, como uma lei pautada no amor incondicional, e por fim, o Consolador, o Espiritismo, que fora prometido por Jesus, vindo como a conclusão da revelação divina aos homens da terra. Visto isso, sabemos que viemos dos espíritos primitivos e que vivemos em mundos conforme mais ou menos o nosso grau de evolução moral, passando desde os mundos primitivos aos de provas, expiações, que é a fase atual que passa o nosso orbe, e já começamos a adentrar no mundo de regeneração e bem mais além, em espaço e tempo, aos mundos felizes. É uma longa caminhada. Através desse processo mais ou menos lento, iremos angariando débitos ou méritos, conforme nos portamos diante das provas e experiências que a vida encarnada nos proporcionarem. Destes testes resultam nossa formação moral, seja boa ou má, sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Por este motivo, uns se aproximam da perfeição moral antes e outros se atrasam, cada um segundo as suas obras. Somos todos filhos de Deus, espíritos imortais, caminhando para a plenitude em que o mal não faz parte da nossa natureza, da nossa essência divina. Durante a existência da humanidade, em diversos momentos, os povos da terra receberam seus profetas para lhes auxiliar em busca da melhoria da alma, e as pessoas começaram a perceber a ideia da divindade e começaram de forma infantil a cultuar Deus. Claro que a perfeição que falamos em atingir não se compara com a perfeição infinita de Deus, mas sim como um espectro da perfeição relativa que temos. A capacidade de atingirmos. A perfeição de Deus, ela é única, é dele. A nossa é a mera capacidade máxima de nossas almas atingirem, e esta é também infinita, porém nunca igual ou acima da de Deus. Logo abaixo vem a figura do Cristo, e Jesus traz consigo uma revolução de ideias, onde o amor se coloca acima de todo o mal e vence pelas leis divinas. Jesus é para nós o exemplo vivo do que um homem de bem que almeja a perfeição moral
há de buscar. Ele é o pão da terra, a luz do mundo, o sal da terra, o caminho, a verdade e a vida, a porta estreita. E ninguém vai ao Pai se não for através dele, através dos ensinamentos do seu Evangelho. E lá no livro dos Espíritos, na pergunta 625, Kardec perguntou aos espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E os espíritos superiores responderam em um dissílabo, humildemente e simplesmente: Jesus. Em Jesus, a humanidade se espelha em busca da felicidade, não a material, passageira, mas a eterna e verdadeira. Jesus nos ensinou a dividir, a sermos humildes e benevolentes para com o próximo. Nos ensinou que amar nunca é demais. E como fez a nossa querida irmã Madre Teresa e tantos outros espíritos, temos que amar até doer. Sim, amar é o verbo predileto de Jesus, é a essência de Deus. Amar significa se colocar acima da inveja, do orgulho, do egoísmo e sufocar o mal através da luz divina que habita dentro de nós, a se manifestar na caridade. O homem de bem é o homem que almeja a perfeição moral em tudo que faz, ama incondicionalmente, está sempre disposto a servir os desígnios perfeitos de Deus e olha seu próximo não como um diferente, mas como um reflexo do que foi o seu passado, não se sobrepondo quando em posição moralmente superior e não se impondo de forma alguma. A perfeição moral só será por nós alcançada quando conseguirmos pôr em prática, no mais puro do seu significado, as leis de Deus. Somente quando o amor for o verbo mais importante na vida do espírito, aí sim, neste momento, ele alcançou a perfeição moral e se tornou um espírito bom, um homem bom, um espírita bom. E na pergunta do Livro dos Espíritos, 918, nos diz: por que sinais se pode reconhecer em um homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? Resposta: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a práticas da lei de Deus e quando ele compreende por antecipação a vida espiritual. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item número 3, nós iremos
encontrar uma mensagem de Kardec, bem sintetizada, que apresenta algumas caracteres do homem de bem. E que diz assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, e a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara-lhe fizesse. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade de todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxugas, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes dos seus próprios interesses. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda a ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus, respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoando-lhe será conforme houver
perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços empregas para dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, às expensas de outro. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envadece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhes der pode dar e o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais irmãos perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral, e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quando lhe possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontra. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Então nós observamos, que nesse capítulo 17, no item 3, Kardec, sintetiza magnificamente, os atributos, do homem de bem, do homem bom, E aí não ficam enumeradas todas as qualidades, que distinguem o homem de bem. Mas todo aquele que se esforce por possuir as que acabamos de ler, de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais, com certeza, irão conduzir. E se nós, indagarmos, ainda hoje, quanto à solução dos problemas, que nos afligem na atualidade terrestre, a resposta síntese ainda é aquela que há mais de 2000 anos vem, nos acompanhando, Caridade de uns para com os outros. E essa caridade tem que ser perante a nós mesmos, perante ao nosso semelhante, perante a natureza, perante o Evangelho, perante a Deus nosso Pai. Ao invés de sonharmos,
com a longínqua perfeição humana, que tal nós capricharmos na caligrafia, né? Fazendo o dever de casa de hoje, reunindo sílabas, né? E formando palavras de incentivo e carinho, sem a pretensão de compor um discurso. Que tal plantarmos hoje, né? O que desejamos colher amanhã, separando o joio do trigo, que crescem juntos, né, na terra da nossa plantação, sem a pretensão de querermos encher celeiros. Que tal acendermos a nossa luz interior e iluminar o caminho de nossos irmãos, sem querer alcançar a luminosidade das estrelas? Que tal acender logo o pavio da caridade e deixar o nosso coração explodir de amor, antes que as paixões tomem conta dele? Se anos-luz nos separam, né, da angelitude que ainda não merecemos, porém, apenas a um passo estamos, segundo de nós está todo o bem que podemos e devemos fazer, clamando por nossas mãos para ser feito e o nosso coração para amar e compreender os irmãos igualmente imperfeitos, tanto quanto nós, porque só assim, ainda que imperfeitos, estaremos mais perto de Deus, trabalhando para Jesus com as mais perfeitas orientações do seu Evangelho. Nós evidenciaremos como guia moral e de como atingirmos a perfeição. Não resta dúvida, um dia todos nós atingiremos a perfeição. Todos nós seremos anjos. Esta é e será, meus irmãos, a nossa única certeza. Que Jesus nos proteja com sua paz. E Deus Pai de infinito amor nos abençoe. Muita paz e bem a todos. Agradecemos ao nosso irmão Mário Luiz pelas reflexões que ele nos trouxe nessa noite. Agradecemos, Senhor Jesus, pelo amparo recebido. Agradecemos também aos amigos espirituais. Ó Senhor, são tantos os ensinamentos, esclarecimentos, amparo, auxílio dos amigos espirituais, nossos mentores, durante esse ano que está finalizando. Que possamos, Senhor, seguir em frente sempre, confiante em Ti, e que possamos nos esforçarmos para colocar em prática tudo aquilo que aprendemos todos os dias de nossas vidas. Gratidão, Senhor. Meus irmãos, passaremos agora para a assistência espiritual à distância. Que possamos nos sintonizar com a espiritualidade amiga, nosso mentor de nossa casa, Isaac Lima, ouvindo a música até o final. Muita paz a todos e um feliz ano novo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.
Música